Boa noite a todos, professor Davidson aqui. Vamos para a aula de mais um módulo do nosso curso CCNA2 versão 7 da Cisco, Switching Routing Wireless Essentials. A aula de hoje nós vamos ver conceitos de segurança da LAN. Tá? Quem já fez aquele curso Cyber Security Essentials da Cisco, que a gente teve um tempo atrás e tal, vai ver que tem alguma coisa parecida, né, no conteúdo, mas aqui a gente trabalha mais também a questão de segurança em redes e tudo mais. Infraestrutura, né? Então, o título do módulo, Conceitos de Segurança de LAN. O objetivo do módulo é explicar como as vulnerabilidades comprometem a segurança da LAN. Tópicos: segurança de endpoints, né? Computadores, celulares, dispositivos finais, como que a gente vai fazer, controle de acesso, ameaças de camada 2, ataque na tabela de endereços MAC e ataques de LAN. Tá? Então, são os 5 tópicos que nós vamos ver nessa aula. Bora lá, então. 10.1, segurança de endpoints. Normalmente a gente vê com certa frequência nos noticiários aí coberturas de ataques a redes corporativas, redes grandes, bancos e tudo mais, certo? Mas a gente e muitas dessas informações, né, elas são normalmente divididas entre nesses 3 tópicos que a gente vê aqui. Negação de serviço, normalmente distribuída, né? Ninguém mais faz DOS, todo mundo faz DDoS. Ataque coordenado de muitos dispositivos chamados zumbis, com a intenção de degradar ou interromper o acesso do público a um site ou a recursos de uma organização. Violação de dados, que é quando você consegue acesso aos dados de outra pessoa, de outra empresa, que você não deveria ter acesso. E malware, um ataque no qual os hosts são infectados com um software malicioso que causa vários problemas. Né? Um grande exemplo aí, o mais recente, são os ransomwares, que são os ataques de sequestro de informações, que criptografam todos os dados da pessoa e cobram dinheiro aí para enviar a senha para descriptografar tudo. Tá? Então, são 3 tipos. Vários dos dispositivos de segurança de rede são necessários para proteger o perímetro da rede completo, né? Não só um pedaço da rede, mas sim todo esse perímetro. Quanto ao acesso externo, esses dispositivos podem incluir roteador com VPN, né, que fornece uma conexão segura a usuários remotos. Então, aí eu tenho maneira de configurar criptografia, senhas e tudo mais. New-Gen Firewalls, né, que fornecem inspeção de pacotes persistentes, visibilidade, controle de aplicativos, sistema de prevenção de intrusões, tipo NG-IPS, de última geração, proteção avançada contra malwares, filtragem de URLs. Né? Então, são algumas das coisas que são interessantes da gente ter. E controle de acesso à rede NAC. Inclui acesso, serviços de autenticação, autorização e eu prefiro usar a palavra anotação, né? Eles chamam accounting de contabilidade ou contabilização. É de você manter registros históricos de quem entrou, quando e fez o quê. Tá? Então, para mim, os 3A em português aí, autenticação, autorização e anotações. Em empresas maiores, esses serviços podem ser incorporados ao dispositivo, que pode gerenciar políticas de acesso e uma ampla variedade de usuários e tipos de dispositivos. A Cisco tem o ISE, né, o Identity Service Engine, motor de serviços de identificação ou de identidade, é um exemplo desse tipo de dispositivo NAC. Endpoints são os hosts, né, dispositivos finais da minha rede, que normalmente consistem em laptops, notebooks, desktops, servidores, telefones IPs, celulares e tudo mais, né, além dos dispositivos próprios dos funcionários. Os endpoints são particularmente suscetíveis a ataques relacionados a malware, originado por e-mail, navegação web. Né? Então você sempre tem esse tipo de problema. O usuário acaba sendo sempre o elo mais fraco em uma rede bem configurada. Endpoints geralmente usam recursos de segurança tradicionais, antivírus, anti-malware, firewalls no host, sistema de prevenção de intrusões,
mas tudo, ou de invasões, mas tudo que roda no sistema operacional, e se for dispositivos dos próprios funcionários, é mais difícil ainda você ter como forçar, né? Ah, para entrar na nossa rede tem que ter um antivírus rodando atualizado. Para entrar na nossa rede tem que ter o firewall do Windows ativo, por exemplo. Né? Então isso acaba gerando certas dificuldades. Hoje, eles são melhor protegidos por uma combinação, né? Que softwares, dispositivos de segurança da empresa, né? E dispositivos de segurança web. Então, ter aí um conjunto de dispositivos e de funções é para nós a melhor forma de garantir a segurança em uma rede, né? Então, de ter a certeza ou uma grande confiabilidade de que quem está acessando externamente realmente é quem tem direito de acessar os dados da minha rede, né? Então, basicamente é isso que eu preciso fazer. Ainda mais nesse ambiente de pandemia hoje, de trabalho remoto, onde a gente tem acessos externos bombando, né? Cisco ESA é um dispositivo projetado para monitorar protocolo de transferência de e-mails, constantemente atualizado por fontes em tempo real da Cisco Talos, que detecta e correlaciona ameaças e soluções usando o Sistema Mundial de Monitoramento de Banco de Dados. Então, aqui é um tipo de um sistema que eu posso utilizar para fazer o controle e a monitoria de segurança dentro de um ambiente de e-mails, né? Então, as principais funções: bloquear ameaças conhecidas, correção contra malwares, né, que escapou à detecção inicial. Então, saiu um malware muito novo, ele não é detectado ainda, mas, puxa, esse e-mail que chegou, ele vem com um arquivo um anexo com duas extensões, ele é um aplicativo. Então, poxa, pode ser que provavelmente seja também um malware, né? Descartar e-mails com links incorretos, bloquear acesso a sites recém-infectados, criptografar o conteúdo do e-mail na saída para evitar perda de dados. Então, são os tipos de funções que a gente espera de um dispositivo que me faça controle e a segurança do meu ambiente de e-mails na empresa. Né? Para quem usa, por exemplo, o Gmail, né, ou as empresas que utilizam as plataformas do Google, você já tem uma certa segurança que o próprio Google te dá, né? O Google já implementa funções de segurança, de detecção de spam, de detecção de vírus, que te dá uma camada bem grande de garantia. Faz um tanto do que um dispositivo desse também faz, né? Cisco Web Security, né, a versão do dispositivo para controle de segurança de rede, né, de internet, tecnologia de mitigação de ameaças baseadas na web. Se o outro era por e-mail, aqui é para web. Ajuda as organizações a enfrentar os desafios de proteger e controlar o tráfego da web. O Cisco WSA combina a proteção avançada contra malware, visibilidade, controle de aplicativos, controle de política de uso aceitável, e questões de relatórios. Né? Fornece controle completo sobre como os usuários acessam a internet, certos recursos e aplicações, bate-papos, mensagens instantâneas, vídeo, áudio, podem ser permitidos, restritos com limite de tempo, largura de banda, ou bloqueados, né? De acordo com os requisitos da organização. O WSA executa uma lista negra, filtragem por URL, varredura de malware, categorização, filtragem de aplicativos, criptografia e descriptografia do tráfego web. Tá? Algumas das funções a gente consegue grande parte, se não tudo isso, utilizando tecnologias open source, como é o caso do pfSense, né? A gente consegue configurando muito bem a grande parte dessas opções de bloqueio e de controle que um dispositivo dessa forma nos permite também. Controle de acesso. Então, controle de acesso a gente fala basicamente de senha, né? De um jeito ou de outro ele vai estar amarrado a uma senha. Muitos tipos de autenticação podem ser realizados.
em dispositivos de rede. A cada método oferece níveis variados de segurança. O método mais simples, configurar uma combinação de login e senha no console, linhas VTI, portas auxiliares, isso falando do roteador, né? Nos dispositivos finais, mesma coisa. Confere para ver se não tem nenhum usuário padrão do Windows aberto, se o cara não usa senhas muito fáceis, configura, verifica isso. O SSH, forma mais segura para acesso remoto, requer nome do usuário e senha, podem ser autenticados localmente. O método de banco de dados local possui algumas limitações, né? Então, se eu configuro localmente, eu preciso configurar os e-mails e as senhas localmente em cada um dos meus dispositivos, né? Para evitar esse tipo de problema, eu tenho um banco de dados remotos que podem fazer essa configuração e que engloba aí os componentes AA. São os componentes ou servidores que fazem autenticação, autorização e anotação, accounting. Fornece a estrutura principal para configurar o controle de acesso em um dispositivo de rede ou em vários dispositivos de rede. É uma maneira de controlar quem tem a permissão para acessar uma rede, né? O que eles podem fazer quando estão lá, então quem tem a autenticação, o que podem fazer a autorização e auditar quais ações foram feitas quando acessaram a rede. Contabilização ou anotação, tá? Fazer auditoria e tudo mais. É isso que um sistema AAA faz. O local, né, eu tenho a possibilidade de rodar local ou baseado em servidor, que são os dois métodos mais comuns de implementação da autenticação AAA. Local, basicamente, a gente guarda nomes do usuário e senha no dispositivo, como é o caso do roteador. Usuários se autenticam no banco de dados local. O A local é ideal para pequenas empresas, ambientes domésticos e tal. Mas a partir do momento que você tem uma possibilidade de ter um ambiente maior, mais roteadores e tudo mais, você acaba criando a necessidade de ter um servidor AA para você não precisar configurar isso a cada dispositivo. Você basicamente diz para o teu roteador, ó, o controle de acesso é feito pelo servidor AA tal. E ele verifica isso para você e você não precisa configurar, né? Com o método baseado no servidor, o roteador acessa um servidor central. O servidor contém o nome do usuário e senha de todos os usuários. O roteador usa protocolos de radios, ou TACACs, para se comunicar com o servidor AA. Então, o roteador se comunica utilizando um protocolo desses, e quando existem vários roteadores, vários switches, o AA baseado em servidor é o mais apropriado. Porque daí todos os teus roteadores, todos os teus switches vão pegar nome do usuário e senha de um local centralizado. A autorização AA é automática e não requer que o usuário execute etapas adicionais após a autenticação. Tá? Quem tem um serviço a mais é o administrador de rede que vai ter que configurar isso antes de poder utilizar. A autorização controla o que os usuários podem ou não fazer na rede após serem autenticados. Tá? Então, o próprio servidor possui formas de dizer, olha só, você logou, você pode fazer isso, isso e isso. É um usuário administrador, é um usuário com acesso restrito, é um usuário que pode fazer algumas coisas e outras não. O servidor vai te fazer isso. Usa um conjunto de atributos que descrevem o acesso dos usuários à rede. Esses atributos são passados pelo servidor para determinar privilégios e restrições para esse usuário. Accounting, né, contabilidade, contabilização, coleta dados, relata o uso por parte dos usuários. Esses dados podem ser usados para propósitos como auditoria ou faturamento. Né? Se eu tenho alguma coisa, por exemplo, um servidor de impressão onde os usuários vão logar e eu cobro por impressão. O cara não tem uma cota de impressão. Eu posso utilizar a parte de accounting do meu servidor AA para fazer esse faturamento. Os dados coletados podem incluir horário, conexão inicial e final, comandos executados, número de pacotes, número de bytes e várias outras informações. O uso primário é combiná-lo com autenticação. O servidor mantém um registro detalhando exatamente o que o usuário fez no dispositivo, conforme mostrado, se eu não me engano. É.
conforme mostrado na figura que não está aqui. Isso inclui todos os comandos executados, né, o exec de configuração emitidos pelo usuário. Então, se vocês verem lá no material do curso de vocês, lá tem essa figura que está falando aqui. Aí você tem como verificar um exemplo desse log, né, desse registro. O log contém vários campos de dados, incluindo o nome do usuário, data, hora e o comando que foi feito pelo usuário. Essa informação é útil na solução de problemas de dispositivos. Ele também fornece evidências de quando dispositivos realizaram atos mal intencionados. Alguém foi lá e apagou um arquivo que não deveria apagar. Quem foi? Foi o usuário tal horário, né? Ele conectou às tal horas então nós temos como comprovar quem fez e o que fez na minha rede. I3E 802.1x, protocolo de autenticação e controle baseado em acesso em porta. Esse protocolo impede que estações de trabalho não autorizadas se conectem a uma LAN através de portas do switch acessíveis para o público. Então, olha que legal. O servidor de autenticação autentica cada local de trabalho conectado a uma porta do switch antes de disponibilizar qualquer serviço oferecido pelo switch ou pela LAN. Então, ele verifica qual porta do switch você está conectado, se você tem permissão para se conectar a essa porta do switch, e quais funções você pode fazer dessa porta do switch em que você se conectou. Então, a porta 3 do switch, você não pode porque é só o usuário administrador que se conecta na porta 3. Eu não sei como é que você conseguiu se conectar nessa porta, mas você não tem acesso. Então, 802.1x me permite a criação desse tipo de verificação na minha rede. Tá? Com autenticação baseada em porta 802.1x, os dispositivos têm funções específicas. Ele pode ser um cliente, né, que é um dispositivo rodando software cliente compatível com 802.1x, disponível para dispositivos com ou sem fio. Ele pode ser um autenticador. O switch atua como intermediário entre o cliente e o servidor de autenticação. Ele solicita as informações de identificação do cliente, confirma com o servidor e devolve a resposta para o cliente. Tá? O dispositivo que poderia atuar como autenticador é um ponto de acesso sem fio, por exemplo, ou um switch. Tá? Servidor de autenticação. Aí eu tenho o servidor que valida essa informação e notifica, avisa o switch, ó, beleza, tal cliente pode se comunicar por essa porta que ela se comunicou. Não, ele não pode. Tá? Então, nós temos o cliente, o autenticador, né, o switch e o servidor de autenticação. Então, quando alguém se conectar, esse aqui conectou na porta 3 do switch. Tá? O switch vai fazer uma verificação. O servidor, um tal de Davidson se conectou na minha porta 3. Ele tem autorização para conectar aqui? O servidor verifica e devolve. Sim, esse usuário tem permissão a usar essa porta para fazer o que quiser. Então, a partir daí, o solicitante, o requerente, vai poder ter acesso aos serviços nessa rede. Tá? São exemplos de coisas que eu posso fazer para ter uma autenticação, um controle de acesso melhor na minha rede, mas tudo depende do quanto você precisa desse tipo de serviço. Né? Porque a configuração, imagine no servidor que essa configuração é bem mais complexa de ser feita também. Ameaças de segurança, camada 2. Então, lembrando que, né, camada de data link dividida em 7 camadas, modelo OSI, que funciona independente uma de outra. A figura mostra as funções de cada camada e dos elementos principais que podem ser explorados. Tá? Isso aqui a gente já viu no curso passado, né? O que roda em cada uma delas e qual a responsabilidade de cada uma delas. Né? Os administradores de redes implementam rotineiramente soluções de segurança para proteger os elementos da camada 3 até a camada 7. Então, daqui para cá, é mais fácil de você configurar, de você gerenciar, de você garantir a segurança. VPN, firewall, dispositivos de detecção de invasão ou de proteção de invasão, tudo isso vai me proteger da camada 3 em diante. Porém, a camada 2 pode ser comprometida.
E se eu tiver um problema na camada 2, todas as camadas acima perdem a sua segurança. Por quê? Porque a partir daí, tudo roda em cima das camadas de baixo, né? Então, se eu tiver um problema em uma, eu tenho problema em várias delas. Toda segurança acima disso se torna inútil, então. O agente de ameaças pode causar muitos danos na infraestrutura de redes se ele conseguir comprometer a tua camada 2. Tá? Então, várias são as categorias de ataque ao switch. Ataque à tabela MAC, ataque a VLAN, ataque DHCP, ataque a ARP, falsificação de endereço, STP. Então, são várias as possibilidades, são vários os protocolos, são várias as tecnologias que podem ser atacadas por alguém que tenha o interesse de fazer alguma maldade aí na rede, certo? Hoje, com o Bring Your Own Devices, a ideia dos funcionários levarem seus próprios dispositivos para o ambiente de trabalho, seja notebook, seja celulares, essas redes se tornam cada vez mais vulneráveis, certo? E aí eu tenho técnicas diferentes, por exemplo, segurança de porta, que previne muitos tipos de ataques, incluindo ataques de inundação de endereço MAC, ataque de privação DHCP. Eu tenho rastreamento de DHCP, que evita a negação de serviço ou falsificação de DHCP. Tá? Você já deve ter visto, esses dias aconteceu lá no IF, alguém foi lá, ligou um roteadorzinho, um access point na rede, e como a rede não tem rastreamento de DHCP, aquele roteadorzinho começou a distribuir endereços na rede e vários dispositivos pegaram endereços desse roteadorzinho ao invés do meu servidor. E aí o que aconteceu? Quem esse roteadorzinho respondia antes, acabava ficando sem conectividade na rede. Foi algo inesperado, não foi por querer, né? A pessoa ligou o roteador para testar, mas acontece. Né? DAI, inspeção de ARP dinâmica, para evitar envenenamento de ARP. IP Source Guard, proteção de origem de IP, previne ataques de falsificação de endereço MAC IP. Então, são várias as possibilidades, são várias as tecnologias, e cada uma dá um curso, pessoal. Cada uma dá um curso. A gente consegue fazer um curso inteiro sobre segurança de porta tranquilamente. Essas soluções de camada 2 não serão eficazes se os protocolos de gerenciamento não estiverem seguros. Né? Então, SSH, FTP seguro, nunca usar Telnet, usuários e senha bem configurados, roteadores bem configurados, para evitar problemas. Tá? Considere usar a rede de gerenciamento fora da banda para gerenciar dispositivos. Então, configure uma rede de gerenciamento fora da tua rede normal, seja utilizando VLANs ou seja fisicamente. Usar ACLs para filtrar acessos indesejados. São várias das possibilidades que eu tenho que eu devo analisar antes de chegar nisso aqui. Se eu tenho um usuário e senha mal configurado nos meus roteadores, o usuário provavelmente vai acabar atacando isso muito antes de pensar em fazer um ataque às minhas VLANs, por exemplo. Ataque à tabela de endereços MAC. Então, decisões de encaminhamento, o switch utiliza o que a gente chama de tabela MAC. Né? É lá que diz quais são os MACs e qual porta de saída esse MAC vai se encontrar. Né? Por qual porta ele vai mandar um pacote que vai chegar naquele dispositivo. E cria essa tabela com base nos MAC de origem, conforme ele vai recebendo os pacotes, nos quadros recebidos. Isso é chamado de tabela de endereços MAC, são armazenados na memória e são usados para encaminhar quadros com mais eficiência. Em vez de encaminhar para todas as portas, eu encaminho só para a porta correta que está configurada na minha tabela MAC. Tá? Porém, todas as tabelas MAC têm um tamanho fixo e, consequentemente, o switch pode ficar sem espaço na sua tabela MAC. Aí nós temos um tipo de ataque. Os ataques de inundação de endereço MAC aproveitam essa limitação e fazem um bombardeamento no switch de endereços MAC de origem falsos, até que a tabela MAC transborde. Quando isso ocorre, o que o switch vai fazer? Quando ele não sabe mais de qual porta fica um MAC X, ele vai inundar o tráfego para todas as portas. Né?
menos a porta de entrada, sem fazer referência à tabela MAC. Agora, com essa condição, a pessoa, por exemplo, que esteja monitorando a minha rede, ela vai receber tráfego que não era para ela. É uma possibilidade, tá? O tráfego é inundado apenas dentro da LAN ou VLAN local. Claro, não vai passar para roteadores, mas o agente de ameaças pode capturar o tráfego dentro dessa rede tranquilamente, se ele estiver conectado a ela. Então, é uma possibilidade de ataque. Mitigação de ataques. Ferramentas como MAC-Off, tão perigosas, é que o invasor pode criar um ataque de estouro de tabela MAC muito rapidamente. Por exemplo, um switch Catalyst pode armazenar 132 mil endereços MAC em sua tabela de endereço. Uma ferramenta como a MAC-Off, que é uma ferramenta que faz a alteração do MAC, né, da tua interface, pode inundar um switch com até 8 mil quadros falsos por segundo. Então, olha só, 10 segundos, 15 segundos, menos de 20 segundos, ele inunda toda a tabela MAC desse dispositivo, tá? Estourando essa tabela de endereços MAC em questão de poucos segundos aí. Outra razão pela qual essas ferramentas de ataque são perigosas é porque elas não afetam apenas o switch local, mas também os outros switches de camada 2 conectados. Quando a tabela MAC de um switch está cheia, ela começa a inundar todas as portas, inclusive as portas dos outros switches, que vão para outros switches, obviamente. E aí, quando eu estourei a porta a tabela MAC do meu switch, ele começa a inundar esses dados para as próximas, e as próximas vão se inundando também. Para atenuar, os administradores de rede podem implementar mecanismos de segurança de porta. Segurança de porta permitirá apenas que um número especificado de endereços MAC de origem seja apreendido pelaquela porta. A segurança, outro módulo, tá? Essa configuração é vista em outro módulo. Mas basicamente se diz, ó, na porta 3 do meu switch eu só quero que você aprenda 2 MACs. Só 2. É uma porta normal, liga um computador nessa porta. Se o cara rodar uma máquina virtual, alguma coisa, talvez apareça outro MAC. Mas se não, é só isso. Então, eu posso fazer essa configuração por portas nos meus switches gerenciáveis que implementem essa função. E aí nós temos vídeos, tá? Tem acho que 3 ou 4 vídeos nesse material, nesse capítulo. Vão lá no curso da Cisco, no material da Cisco, e assistam, que é bem interessante. Ele demonstra saltos de VLAN, marcação dupla de VLAN, privação de DHCP e falsificação de DHCP. Tá? São bem didáticos. Então, salto de VLAN. Um ataque de salto de VLAN permite que o tráfego de uma VLAN seja visto por outra VLAN sem a ajuda do roteador. Em um ataque básico de salto de VLAN, um agente de ameaça configura um host para agir como um switch, para aproveitar o recurso de portas com entroncamento automático. Lembram que a gente estudou? Então, se esse switch está configurado para entroncamento automático de portas, esse cara aqui pode ir lá e colocar um sistema no computador dele que simule essa troca de informações e essa negociação para fazer um tranque. E se fizer um tranque, esse tranque vai fazer o quê? Dispositivos da Cisco, por padrão, eles vêm com todas as VLANs habilitadas. Então, esse computador vai pertencer a todas as VLANs. Por exemplo, tá? Um agente de ameaça configura o host para falsificar a sinalização do protocolo DTP, Dynamic Trunking Protocol, tanto da Cisco quanto os não proprietários, para tentar negociar esse trunking. Se conseguir, pronto, acabou, está feito o ataque. O switch estabelece um tronco com o host, conforme mostrado na figura. Agora, o agente de ameaça pode acessar todas as VLANs no switch. O agente de ameaça pode enviar e receber tráfego em qualquer VLAN, pulando efetivamente de uma para outra. Por isso que eu falei para vocês quando a gente estava no módulo do DTP. Dinâmico? Não, obrigado. Essa porta é uma porta de acesso. Só vou ligar um computador aqui e acabou. Pronto. Tá? Então, isso aqui é importante que a gente saiba. Isso aqui é importante que a gente faça. Evite esse dinâmico. Tá ali, beleza. Vai ser uma porta que vai ter usuário?
Configura. Ah, mas é uma porta trunk, então configura como trunk. Deixa ela configurada como trunk, né? E garante que o cara não vai poder pegar o cabo de rede dele e ligar na porta errada do teu switch. Que aí não adianta, né? Aí não tem mais o que fazer. Marcação dupla de VLAN é uma possibilidade também. Em situações específicas, pode incorporar uma tag oculta no quadro que já possui outra tag. Essa tag permite que o quadro acesse uma VLAN que a tag original não especificou. Tá? Então, ele envia um quadro com etiqueta dupla, o cabeçalho externo possui uma tag, que é igual à VLAN nativa da porta-tronco. O quadro chega no primeiro switch, que analisa a primeira etiqueta de 4 bytes. Vê que o quadro é destinado à VLAN nativa, o switch encaminha o pacote para todas as portas da VLAN nativa após remover a etiqueta. O quadro não é etiquetado novamente porque faz parte da VLAN o quê? Nativa. VLAN nativa não etiqueta. Nesse ponto, a segunda tag ainda está intacta e não foi inspecionada pelo primeiro switch. O quadro chega ao segundo switch, que não sabe que deveria ser para a VLAN nativa, analisa a tag e vê, opa, é para a VLAN tal. E ele consegue acesso a alguma outra VLAN dentro da rede. Tá? Um ataque de marcação dupla é unidirecional e funciona apenas quando o invasor está conectado a uma porta que reside na mesma VLAN que a VLAN nativa da porta-tronco. Tá? A ideia é que a marcação dupla permita que o invasor envie dados para hosts ou servidores. Ele não vai receber informações, porque a VLAN está garantindo que esse tráfego, né, errado não vai chegar de volta para ele. Mas ele é unidirecional. Ele pode enviar comandos para servidores, por exemplo. Presumivelmente, o tráfego de retorno, nesse caso, poderia ser permitido, dando ao invasor a capacidade de se comunicar com dispositivos na VLAN normalmente bloqueada. Mitigação de ataques à VLAN. Os ataques de salto e marcação dupla podem ser evitadas implementando as seguintes diretrizes de segurança no tronco. Primeiro, desativar entroncamento em todas as portas de acesso e desativar o entroncamento automático. Tá? Não usa automático. Certifica que a VLAN ativa seja utilizada apenas para links de tronco e nunca para as portas de acesso. Apenas no link de tronco. Mensagens de HCP, a gente já viu para que eles servem, como eles funcionam, né? Eles distribuem configuração automática numa rede, incluindo endereço IP, máscara de subrede, gateway padrão, servidor DNS e muito mais para os clientes. Revisão da troca de mensagens. O cliente lança um discover por broadcast, o servidor dá um offer por unicast, o cliente dá um request por broadcast e o servidor confirma. Beleza, pode ficar com esse IP sim. Tá? Essa é o passo a passo de uma negociação em DHCP. Dois tipos de ataque. Um deles é a privação de DHCP e o outro é a falsificação de DHCP. Tá? Ambos são atenuados pela implementação de espionagem de DHCP. O ataque de privação, a ideia é fazer um DOS, fazer tráfego que evite com que o DHCP consiga responder para clientes novos. Os ataques de privação requerem uma ferramenta de ataque como o Googler. Podem procurar no Google aí. Tem capacidade de examinar todo o escopo de endereços IPs alocáveis e tenta conceder todos eles. Especificamente, ele cria mensagens de descoberta DHCP com endereços MAC falsos. E aí ele pega todos os IPs válidos para ele, tá? Até estourar o pool do teu servidor. Outro ataque de falsificação de DHCP ocorre quando um servidor DHCP que não é o autorizado da rede se conecta à rede e fornece parâmetros de configuração de IP falsos para clientes legítimos. Por exemplo, ele pode passar o IP do gateway padrão errado. E aí, ao invés do teu tráfego ir para o gateway padrão correto,
ele vai para o gateway padrão falso, e aí o gateway padrão falso pode monitorar esse tráfego, procurar informações ali no meio, logar o que quiser, e encaminhar para o gateway padrão. E aí você, né, vai funcionar a tua comunicação na rede. Mas você tem esse homem no meio aí que permite fazer besteira na tua rede. Servidor DNS errado, que vai encaminhar quando você tenta acessar uma página para o IP errado, www.google.com, o servidor DNS está para um fake, ele vai ter que responder com o IP errado, e aí você vai acessar a página do Google outra, né? Uma página de banco falsa, por exemplo, que pode logar teus dados. Endereço de IP errado, né, criando efetivamente um gargalo na rede, um problema de comunicação. E, né, quem pegar esse IP errado vai acabar não conseguindo se comunicar com nada na rede. E aí nós também temos o vídeo que demonstra os ataques ARP, STP e reconhecimento CDP. Tá? Ataque ARP. Hosts transmitem solicitações ARP para determinar o MAC de um IP tal. A gente já viu isso, primeira, segunda aula do curso passado ainda. Todos os hosts na subrede recebem e processam essas solicitações ARP, porque ela é feita em broadcast, né? Os hosts com endereço IP correspondente envia a resposta ARP. Então ele vai responder: opa, você quer o MAC AAA? Sou eu, tá aqui, meu IP é tal. Ou, desculpem, é o contrário, na verdade, né? O computador com IP número 200, você quer o MAC dele? Tá aqui, sou eu, meu MAC é tal, AAA. Um cliente pode enviar uma resposta ARP não solicitada, denominada ARP gratuito. Outros hosts na rede armazenam o endereço MAC e o IP contidos no ARP gratuito em suas tabelas ARP. O invasor pode enviar ARPs gratuitas contendo ARP MACs falsificados para um switch. O switch vai se atualizar sua tabela MAC de acordo. Em um ataque típico, o agente da ameaça vai enviar respostas ARP não solicitadas a outros hosts na subrede com o endereço MAC dele e o IP do gateway padrão, efetivamente configurando um trabalho de man in the middle, um ataque de man in the middle. Tá? Então, basicamente, todo o tráfego vai ser encaminhado para ele, que deveria ir para o gateway padrão, por exemplo. E aí você tem como monitorar todo esse tráfego, como ler toda a informação que passaria por ali. Falsificação e envenenamento de ARP são mitigados pela implementação do que a gente chama de DAI, tá? Dynamic ARP e... Fugiu a última palavra. Vamos voltar aqui que eu lembro que tinha aqui atrás. Inspeção dinâmica de ARP. Nem precisei achar. E aí nós temos falsificação de endereços IPs. O que ocorre quando um agente começa, né, sequestra um endereço IP de alguém, válido de outro dispositivo na subrede, e usa um endereço IP aleatório. A falsificação de endereço IP é difícil de mitigar. Tá? Se você configurar outro dispositivo com o mesmo IP na rede, é bem chato, especialmente se usado dentro de uma subrede em que o IP deveria estar. O ataque de falsificação de MAC ocorre quando os agentes de ameaça alteram os endereços MAC do seu host para corresponder ao MAC de outro, conhecido, válido naquela tua rede, né, que exista dentro da tua rede. O switch substitui a entrada atual na tabela MAC e atribui o MAC à nova porta. Inadvertidamente, todo o tráfego que era para um vai para o outro. Né? Quando o host de destino envia tráfego, o switch corrige o erro, corrigindo de novo a tabela MAC, a porta original. Para impedir que o switch retorne à atribuição da porta em estado correto, o agente de ameaça pode criar um programa ou um script que vai ficar enviando quadros falsificados aí na rede a cada tantos milissegundos, né? Para que o switch sempre atualize sua tabela MAC com o MAC inválido. Não há mecanismos de segurança na tabela 2 que permitem que o computador verifique a origem dos endereços MAC, o que é o que torna vulnerável à falsificação. Né? Falsificação de IP e MAC pode ser atenuada pelo IPSG ou por dispositivos como segurança de porta, onde você diz, ó, essa porta só vai ter um MAC, ponto.
né? Então, aí você tem como ter uma certa segurança. Nós temos ataques de STP, né, que tenta falsificar a ponte raiz e alterando toda a topologia da rede. Normalmente tentam fazer isso fazendo com que o tráfego passe por ele, né, para que ele possa interceptar esse tráfego. Para conduzir um ataque de manipulação, o host transmite as BPDUs contendo alterações na configuração de topologia, que vão forçar o recálculo do spanning tree. E aí ele vai dizer, ó, a prioridade melhor é minha aqui, ó. Aí sou eu, bicho. BPDU enviada pelo host anuncia uma prioridade de ponte mais baixa, na tentativa de ser eleito como ponte raiz. Esse ataque é atenuado pela configuração do BPDU guard em todas as portas de acesso. O BPDU guard é discutido melhor em outro capítulo desse curso, mas basicamente ele diz, ó, na porta 3 não pode receber BPDU, beleza? Beleza, recebi um BPDU. Não, então ignora ele, porque a porta 3 não é para BPDUs. E o CDP, protocolo proprietário da Cisco, que é o Cisco Discovery Protocol, é uma descoberta de links de camada 2. É ativado em todos os dispositivos Cisco por padrão. Os administradores de rede também usam o CDP para ajudar na configuração e na solução de problemas dos dispositivos de rede. As informações do CDP são enviadas para portas ativadas para CDP em transmissões periódicas não criptografadas. As informações do CDP incluem endereço IP do dispositivo, versão do software, plataforma, recurso e VLAN nativa. O dispositivo que recebe a mensagem CDP atualiza o seu banco. Então, ele cria uma topografia, um mapa topográfico dessa rede. Para diminuir a exploração CDP, restringe o uso de CDP em dispositivos ou portas. Por exemplo, desative o CDP nas portas das bordas da tua rede, que estão conectados a dispositivos não confiáveis. Para desativar o CDP globalmente, usa o comando nocdprun, em modo de configuração global. Para ativar, cdprun. Tá? Para desativar o CDP em uma porta somente, você vai no modo de configuração da interface e dá o comando nocdpenable. nocdpenable. Para habilitar, CDP enable. Lembrando que por padrão vem habilitado em tudo. O protocolo LLDP, Link Layer Discovery Protocol, também é vulnerável a ataques de reconhecimento. Tá? Configuração para desabilitar, no LLDP Run. E para desabilitar na interface, no LLDP Transmit e Receive nas interfaces, no modo de configuração da interface. Tá? E aí nós encerramos. Lembrando que algumas dessas configurações a gente vai ver lá nos módulos específicos, né? BPDU Guard vai ser lá no módulo que a gente for ver isso. Mas fora isso, esse módulo foi um pegadão sobre diversos problemas de segurança, diversas técnicas que podem nos ajudar a amenizá-los. Beleza? Obrigado a todos, um abraço e até a próxima.